Meus irmãos, você já se sentiu encurralado? Em algum momento? Você já passou por uma situação em que você se viu encurralado? O povo de Israel foi liberto do Egito, depois de todos aqueles 10 pragas terríveis que Deus enviou sobre o Egito. O povo então, o faraó finalmente deixa o povo ir, e o povo sai pelo deserto caminho, e quando chega de frente ao Mar Vermelho, o coração de Faraó é endurecido, e ele vem com o seu exército atrás do povo, e o povo fica ali, na frente o Mar Vermelho, e atrás o exército egípcio, pronto para lhes matar. Encurralados ali, meus irmãos. Esse ano, em alguns momentos, muitos irmãos se sentiram assim. Um problema atrás, uma barreira na frente, e ficaram pensando o que fazer. Mas vencemos, meus irmãos, vencemos. Sabe por quê? Porque nós estamos nas mãos do nosso Deus. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. Gratidão a Deus. Um ano nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 15. Eu quero ler do verso 1 ao verso 4 com você, Êxodo 15, de 1 a 4. Mesmo como vocês estão assentados, você em casa também, abra a sua Bíblia, Êxodo 15, de 1 a 4, eu estou usando a Nova Versão Internacional, é mais explicada, fica fácil dos irmãos acompanharem. Êxodo 15, de 1 a 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis e Êxodo. Livro escrito por Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés e o povo e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, cântico de Moisés, cântico de vitória, cântico que o Senhor colocou nos lábios de Moisés, quando Moisés conseguiu, juntamente com o povo de Israel, chegar do outro lado do Mar Vermelho, sem ser alcançado pelo exército de Faraó. Meus irmãos, é um cântico que sai dos lábios daquele que venceu uma prova tão grande que só o Senhor poderia ter lhe dado aquela vitória. Eu acho que você já passou por isso. Eu acho que você já enfrentou alguma coisa assim. Passar por algo tão difícil, que você tenha plena convicção que só conseguiu vencer porque foi o Senhor que te tomou pela mão e te levou até o outro lado. Meus irmãos, o povo de Israel não sabia guerrear. Na realidade, eles sabiam ser escravos. 430 anos na escravidão. As crianças nasciam escravas, casavam, tinham filhos, morriam escravos, a sua geração era escravo e assim por diante. 430 anos assim. Eles não tinham espadas,
eles não tinham escudos, eles não tinham armaduras, o povo de Israel não tinha nada disso. Na realidade, Deus olhou para o sofrimento do povo de Israel no Egito, porque eles eram massacrados. Meus irmãos, Faraó pesava a mão terrivelmente sobre o povo. Se você olhar os capítulos anteriores de Êxodo, você vai ver que Deus levanta Moisés, porque Deus ouviu o clamor e o choro do seu povo, que estava no Egito. Então Deus envia Moisés, faz milagres e proezas por meio de Moisés. As 10 pragas, Faraó deixa o povo sair, o povo sai, e quando chega diante do Mar Vermelho, Faraó se arrepende, endurece o coração, manda o exército e sai com todo o seu exército. O texto diz que Faraó saiu com carros e cavalos, era o que havia de mais top, de guerra da época, eram os carros e os cavalos. A cavalaria e os carros de guerra eram o que tinha assim de suprassumo da época da guerra. Agora um povo que não tinha espada, quando muito tinha talvez enxada, foice, ancinho, paz, era talvez o que eles tivessem. Mas o povo agora diante daquele mar, olha e vê o exército de Faraó descendo a colina para os matar. Eles estavam perdidos. Se não fosse a mão de Deus sobre ele. Você pode até em algum momento se sentir perdido, mas se a mão de Deus estiver sobre você, querido, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Queridos, a reação de Moisés, então, é clamar ao Senhor. E o Senhor diz: Moisés, meu servo, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha, o que tem na tua mão? Eu não te dei aquele cajado, levante a sua mão sobre o mar. E o mar se abriu, meus irmãos. O texto diz que um vento impetuoso veio sobre o mar, fendeu o mar no meio. Ficou uma parede de água de um lado, uma outra parede do outro. Era uma largura de rua, de mão em contramão, e aquelas milhares de pessoas passaram correndo ali pelo meio, pés secos, para chegar do outro lado. Alguns historiadores vão dizer que eles atravessaram não pelo lugar mais longo do rio, na parte mais grossa do Mar Vermelho não, mas foi da parte mais fina. Mas, meus irmãos, a parte mais fina do Mar Vermelho são 2 quilômetros. Então eles tinham aqueles milhares de pessoas, tinham que atravessar 2 quilômetros para chegar do outro lado. E enquanto isso, o exército de Faraó ia no encalço deles, nas mãos de Deus. Se não for as mãos de Deus sobre nós, meus irmãos, se não fosse as mãos do Senhor sobre nós neste ano, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Mas glórias a Deus, a mão do Senhor está sobre nós. Eu quero dizer para você: viva debaixo das mãos de Deus. Coloque a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Obrigado, meu irmão. Nas mãos do Senhor. Coloque a sua confiança total no Senhor, em meio a tudo que você tem para passar. Quando estamos nas mãos de Deus, o nosso socorro vem dEle. Quando eu não conheço a Deus, eu não tenho a quem pedir socorro. Quando eu não tenho intimidade com Deus, quando eu não creio em Deus, muitas vezes eu acho que um vizinho, um amigo, alguém pode me ajudar. E muitas vezes eu chego à conclusão que ninguém tem nada, ninguém ajuda ninguém. É o que muitas vezes acontece. Ou às vezes a situação que eu tenho é tão difícil que o homem não pode fazer nada por mim. Mas quando eu estou nas mãos de Deus, eu sei que o meu socorro vem dEle. Verso do capítulo 14, verso 24 e 25, é um capítulo anterior ao que nós lemos, 14, 24 e 25 diz assim, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se.
de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Meus irmãos, quando o povo de Israel estava atravessando o mar, água de um lado, paredes de água de um lado, paredes de água de outro, Moisés guiando o povo para atravessar, os egípcios os alcançaram. Veja bem, o povo tinha criança, idoso, velho, tinha tudo junto, tinha que levar os animais, eles eram lentos para atravessar. O exército de Faraó os alcançou, estava em cima deles já. Naquele momento, o Senhor veio com socorro. O texto diz que o anjo do Senhor que estava à frente do povo, na coluna de fogo e na coluna de nuvens, passou para trás do povo, se colocou entre o povo de Israel e os egípcios. O texto diz ainda que Deus começou a fazer que as rodas dos carros dos egípcios começassem a quebrar. Os carros começaram a quebrar, eles começaram a ficar em confusão. O texto ainda diz que para os israelitas, o lado dos israelitas que estavam na frente, havia iluminação. Mas para o lado que estavam os egípcios havia trevas, eles estavam no meio da escuridão, batendo cabeça uns com os outros, e aí eles perceberam: olha, vamos voltar, porque o Senhor dos israelitas está lutando contra o Egito. O inimigo percebeu que o Senhor estava com aquele povo. O nosso socorro vem do Senhor. Quando as nossas vidas estão verdadeiramente nas mãos do Senhor, meus irmãos, no meio da pandemia, o inimigo percebe que o Senhor é conosco. Quando as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, todos veem que o socorro para nós vem do Senhor. Quando nós estamos com a nossa vida verdadeiramente nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, é Ele quem nos socorre. E o socorro vem de maneira sobrenatural, vem muitas vezes da onde a gente menos espera, porque nós estamos nas mãos de Deus. Jesus nos ensinou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém as arrebatará da mão de meu Pai, porque estão na mão do Pai. Ninguém pode tirar você da mão do Pai. A minha vida nas mãos do Senhor. O Senhor que guerreia pelos seus. Quem está nele, experimenta do seu socorro. Do seu socorro. Meus irmãos, vocês querem ver uma coisa prática, rapidinho aqui? Rapidinho. Se eu perguntasse para você, no início do ano, olha, você precisa estar na emergência, precisa ser socorrido, vou te levar para o Getúlio Vargas, o que você ia fazer? Não é verdade? Todo mundo ia torcer o nariz, né? Getúlio Vargas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse ano, Deus usou o Getúlio Vargas para nos abençoar aqui, meus irmãos, sobremaneira. Eu estou vendo muita gente sofrendo em muito hospital aqui, muito. Mas é impressionante, os irmãos daqui da nossa igreja que precisaram, nós oramos e Deus abriu portas, colocou gente, abençoou, e muitos irmãos esse ano foram atendidos no Getúlio Vargas. Meus irmãos, se isso não é Deus agindo, eu não sei mais o que é. Porta onde não tem, Deus abre, meus irmãos. Deus abre. Isso é a mão do Senhor. Mas vai para onde? Vou para o Getúlio Vargas, então vamos orar. E a gente começa orando, que Senhor, prepara o médico, Senhor, abre as portas, o atendimento, Senhor. Meus irmãos, eu fui com a minha avó, 90, vai fazer 92, se Deus quiser, agora dia 9. Fui lá, com a minha avó para lá, queda, própria altura. Meus irmãos, entrei com minha avó. O jeito que a gente orou e fomos. A SAMU pegou em casa. Lembra que eu encontrei ela caída no chão?
Os irmãos lembram disso? Que nós pedimos oração, dona Deinha? SAMU pegou em casa, aí iam levar lá para um outro hospital. Eu falei, olha, tem um Getúlio Vargas aqui pertinho. Então aí ligou para o médico não pode levar para o Getúlio. Aí fomos orando, fomos para o Getúlio. Da entrada, meus irmãos, da entrada da emergência do Getúlio, nós já sentimos a diferença, porque Deus estava no negócio. Fez tudo, tomografia, tudo que os irmãos fizeram, tudo e tal. E eu não podia entrar, eu do lado de fora com a minha mãe preocupada, eu, calma, vai estar tudo certo, vamos orar. Não demorou muito, me chamaram, eu fui lá para dentro, e aí a doutora me atendeu. Tinha que ver, meus irmãos. Eu falei, essa doutora foi colocada por Deus aqui só para atender a minha avó, não é possível. A doutora falou, olha, todos os exames, tudo direitinho, não tem nada, fez tomografia, fez raio-x, fez isso, fez aquilo, fiz exame dela, tal, tá tudo direitinho. Ela provavelmente deve ter só não conseguido levantar, deitou no chão e tudo e tal. Assim, meus irmãos. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor estava com as mãos dele sobre nós naquele momento. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra, cuidar de mim, para ele não é nada. É fácil demais. Quando estamos nas mãos de Deus, meus irmãos, vivemos experiências tremendas com ele. Experiências tremendas. Deus entrou com socorro na vida do povo de Israel naquele momento, e começou a dar tudo errado para os egípcios. E o povo então começou a ter tempo de correr, e o corpo de repente olhava e começava a caminhar, e aqueles primeiros já começavam a ver a praia do outro lado, os últimos já começavam a ver que os primeiros estavam conseguindo chegar. E, meus irmãos, eu fico imaginando uma parede de água de um lado, uma parede do outro lado, e você preocupado talvez, e se essas águas caírem aqui sobre nós? Mas a realidade é que o Senhor estava sustentando tudo aquilo. O milagre do Senhor era constante da vida de Israel, porque Deus tinha um propósito com aquele povo, que era levá-lo para Canaã. Deus tem propósito com a sua vida, meu filho. Deus quer você em Canaã. Deus quer você salvo, transformado na presença dEle. Deus quer você ao lado de Jesus de eternidade em eternidade. Deus quer você adorando, glorificando ao Senhor, porque Ele tem propósito. Quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, vivemos experiências tremendas com Ele. No verso 19, capítulo 14, verso 19 e 20, a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. A travessia levou quase que a noite toda para chegar do outro lado. Milhares de pessoas atravessando 2 quilômetros. E Deus esteve o tempo todo ali. Você imagina a experiência dessas pessoas? Meus irmãos, eles já tinham visto Deus fazer tantas coisas lá no Egito, as 10 pragas lá no Egito, mas ali Deus estava tratando com eles no particular. Eles estavam passando ali no meio daquelas muralhas de água, pés enxutos, e Deus barrando o exército do inimigo para que não chegasse até eles. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Esse ano, o povo orou mais. Esse ano nós oramos mais. Olha, eu vou dizer, esse ano, quem estava com o joelho enferrujado, ungiu o joelho, ficou molinho. Quem estava esquecendo de ler a palavra, leu direitinho, né? Olha, esse ano foi o ano de buscar o Senhor. Sabe por quê?
porque tinha um pezinho. Deus colocou um pezinho. Sabe aquela história do papel de balcão? Se não tiver um pezinho em cima, sai voando, né? Tem que botar um pezinho. Deus botou um pezinho esse ano. Permitiu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, quer dizer, mesmo essa pandemia, para nós que somos chamados por Deus, que estamos nas mãos de Deus, o Senhor tem propósito. E Ele transforma a maldição em bênção para a nossa vida, quando nós estamos nas mãos dEle. Então, esse ano o povo orou mais. Porque orou mais, experimentou mais de Deus. Porque buscou mais, viu mais maravilhas do Senhor. Experimentamos, meus irmãos, o sobrenatural de Deus esse ano. Situações de chegar notícia ruim agora e a gente começar a orar e no final do dia a notícia mudar. Tivemos experiências assim esse ano. E Deus agir tremendamente. De chegar no hospital muitas vezes com um quadro de intubação, de tudo e tal. De repente a gente começa a orar, daqui a pouco manda a notícia, chega o zap. O que houve? Não vai precisar mais intubar, olha, está tudo bem, respirando melhor, a saturação aumentou, o médico não sabe o que aconteceu. Assim, meus irmãos, por quê? Porque o povo orou. Porque o povo orou, o povo buscou. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nós vivemos experiências tremendas com Ele. E essas experiências precisam basear, acrescentar a nossa fé, para nós continuarmos em frente. A gente não sabe o que vem em 2021. Mas a gente sabe que Deus vai continuar conosco. Que Deus vai continuar sendo Deus. E que a gente não precisa temer, porque assim como Ele foi conosco esse ano, Ele vai continuar sendo. Basta que nós estejamos nas mãos dEle. Nas mãos dEle. Meus irmãos, o texto diz que o anjo do Senhor fez separação entre o povo de Israel e o inimigo. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, o inimigo não nos alcança. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, o inimigo não nos alcança. Sabe aquela história de que você pega assim, ó, o cachorro pulando, né? Você pega um pedacinho de pão e bota bem alto assim, né? Ele pode pular, mas ele não vai pegar. Por quê? Porque está na mão, não alcança. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, o inimigo pode latir, pode bravejar, pode xingar, pode pular, dar cambalhota, mas ele não nos alcança. Sabe o que Lutero diz? Lutero diz, meus irmãos, num dos livros dele, ele vai dizer que Satanás é como um cachorro acorrentado. Imagina um pitbull brabo, né? Acorrentado, e a corrente dele vem esticada até aqui. Ele está até aqui, né? E ele está com as correntes esticadas, babando, latindo para você. Mas você está aqui, nas mãos do Senhor. Ele pode latir, ele pode cuspir, ele pode babar, ele pode fazer rosnar, vai cansar, mas ele está acorrentado, e ali ele fica, e você está nas mãos do Senhor. Mas pastor, mas tantos irmãos muitas vezes passam por uma situação que o inimigo, sabe por quê, meus irmãos? Porque saiu daqui, das mãos do Senhor, e entrou no raio de ação. Aqui, a corrente está esticada, não pega. Mas se eu me afasto das mãos do Senhor, e entro no raio de ação do inimigo, aí ele pega. Você está entendendo? Nós precisamos permanecer nas mãos do Senhor. Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Permaneça no Senhor. Por fim, meus irmãos, nessa breve palavra, quando estamos nas mãos de Deus, Deus é maravilhoso demais. Ele usa as nossas mãos.
quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele usa as nossas mãos. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, o Senhor vai usar as suas mãos para fazer a vontade dEle, para abençoar. Você quer ver? 14, verso 21 e verso 26. Êxodo 14, verso 21 e 26. Diz assim, dá para os irmãos ler? Vamos ler os 2 versículos? Vamos? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Meus irmãos, o Senhor fez 10 maravilhas lá no Egito, através das pragas. Todas elas, Ele usou as mãos de Moisés. Todas elas. Exceto na 10ª. Exceto na 10ª. Porque a 10ª foi do anjo da morte. E aí Moisés ensinou o povo a como proteger o seu lar do anjo da morte. Sacrifício do cordeiro, sangue aspergido nos umbrais das portas, e o anjo via o sangue do cordeiro e passava de lado, não entrava naquela casa. Quando Moisés sai com o povo e se depara com o mar vermelho, meus irmãos, Deus não poderia simplesmente mandar logo o vento, abrir o mar de um lado para o outro, como ele faria, o poder dele, ele podia fazer, mas Deus vira para Moisés e diz o quê? Vai lá diante do povo, levanta a mão do seu com o cajado, e aí eu vou agir. Então Deus usa a mão de Moisés. Moisés vai lá, levanta o cajado, toca o mar abre. Aí Deus manda o vento. Vai lá, Moisés, faz a tua parte, eu te ajudarei. Aí Moisés foi lá, fez a parte dele, levantou, creu, obedeceu na palavra do Senhor, levantou o cajado, e Deus abriu o mar. E o povo começou a passar. Quando chegaram do outro lado, que o povo estava todo tranquilo, né? Já tinha passado todo mundo, os egípcios no meio daquela confusão lá, aí Deus fala para ele, Deus não podia ter simplesmente parado de soprar, e o mar fechava, não, mas Deus fala, Moisés, volta lá agora, estende a mão novamente. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. E Moisés creu, obedeceu, levantou a mão sobre o mar, e as águas voltaram, e os egípcios os inimigos foram destruídos, diante do povo do Senhor. Quando estamos nas mãos de Deus, Deus usa as nossas mãos. Quando estamos nas mãos de Deus, somos representantes de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos de Jesus, nós somos luz de Jesus onde nós estamos. Quando as nossas vidas estão verdadeiramente nas mãos do Senhor, o Senhor usa as nossas vidas para que o povo veja que o Senhor é Deus. O plano era de Deus, mas Ele usou Moisés. Deus tem planos, mas quer usar você. O Senhor é soberano, mas Ele te dá o privilégio de ser canal de bênção. Eu não canso de lembrar da experiência que o pastor Vitor Manuel Valente contou lá no seminário para a gente. Pastor Vitor Manuel Valente, pastor de igreja batista, tão tradicional na época, e ele disse que estava num momento de culto, e Deus falou ao coração dele na hora no culto, chama o povo à frente, porque eu quero abençoar o povo. E aí ele olhou para o lado, olhou para o outro, que isso, Senhor? Chama o povo à frente, eu quero abençoar o povo. Mas, Senhor,
Eu vou chamar, não vai vir ninguém. Isso aqui é igreja batista tradicional. O povo não vai vir não, pai. Senhor, é complicada essa história. O pessoal vai dizer que eu estou querendo renovar a igreja. Vai dar ruim, pastor. Senhor, chama, porque eu quero abençoar o povo. Se você não chamar, eu vou abençoar o povo e você vai perder a bênção. Vai perder o privilégio de ser o canal da bênção. Aí ele disse que, tremendo, a igreja tradicional demais a dele, e ele tremendo, preocupado, falou assim: olha, eu estou sentindo aqui Deus falar comigo de olho fechado, que tem pessoas aqui que precisam da ação do Senhor, e o Senhor mandou vir aqui à frente, que eu vou orar e Deus vai abençoar. E fechou os olhos. Aí depois ele disse que ele fez assim, ó, abriu o olho, não é mesmo? Quando ele olhou, a frente da igreja estava lotada, todo mundo veio para frente, tudo e tal. Ele disse que aí ele ganhou força, né? Quando ele viu todo mundo ali, e aí ele orou, meus irmãos, pelo povo. O Espírito Santo deu-lhe uma palavra na oração. Deus conhece o que cada coração precisava, o que cada família precisava, e ele orou ali. E pronto, amém. Aí ele falou: pronto, já fiz o que Deus mandou. Segunda-feira, meus irmãos, domingo à noite isso, acabou o culto e tal, segunda-feira, o telefone dele começou a tocar. De manhã cedo: pastor, o que foi, meu irmão? O que aconteceu? A minha folga, segunda-feira, poxa, o que está vendo? Não, pastor, tinha que contar a bênção, pastor, ontem fui lá, orei, pedi a Deus, hoje abriu a porta, aconteceu, pastor, estava desempregado, abriu a porta, pastor, minha mãe estava doente, ficou boa, pastor, não sei quem estava sumido, apareceu, pastor, tinha um caroço, não sei aonde, fui ver agora, pastor, fiz o exame, não tem nada, pastor, todo mundo contando, outro contando, outro cantando, ele contando, ele falou: porque o Senhor é Deus. Quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus usa as nossas mãos. Quem fez o milagre, meus irmãos? Foi o pastor que fez o milagre? Foi Deus. O pastor foi só o canal para orar. A obra do Senhor, ela vai ser feita. Deus te dá o privilégio de você ser usado. Mas se você perder esse privilégio e dizer: não vou, Deus vai levantar outro e vai abençoar e vai usar outro para abençoar. Mas quem está nas mãos do Senhor quer ter o privilégio de ver Deus usar as suas mãos para a glória do Senhor. Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés creu, Moisés obedeceu. Por isso que Moisés é Moisés na Bíblia que a gente fala. Ele levantou a mão, o mar abriu. Ele levantou a mão, o mar fechou. Porque Moisés, Deus agiu através das mãos de Moisés. Deus quer agir através das suas mãos. 2021 está vindo aí. Deus quer agir através das suas mãos. Se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, o Senhor vai agir através das suas mãos. Através da sua vida, através da sua palavra, através da sua oração, através da sua visita, através do seu testemunho, através da sua pregação, através do hino que você canta, através da visita que você faz. Deus vai usar as suas mãos. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor, sua vida nas mãos de Deus. Confie, Jesus é o seu socorro. Aproxime-se, Jesus tem experiências maravilhosas para você nesse próximo ano. Creia, Jesus tem todo o poder, mas quer usar as suas mãos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Se você em algum momento temeu o ano de 2020, eu quero conclamar você, desafiar você a declarar no seu coração aí: assim como o Senhor foi comigo em 2020, Ele continuará sendo em 2021. Assim como o Senhor cuidou de mim em 2020, Ele vai continuar cuidando em 2021. Se em 2020 você não estava fervoroso nas mãos do Senhor,
fervorosa nas mãos do Senhor. Eu quero desafiar você a começar 2021 nas mãos do Senhor. Senhor, a minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor é o meu socorro, porque eu quero ter experiências tremendas com o Senhor, e porque eu sei que o Senhor vai usar as minhas mãos para abençoar vidas também. Coloca seu coração diante do Senhor agora. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero temer o que vem por aí. Acrescenta a minha fé, porque eu sei que com o Senhor eu sou mais que vencedor. Pai, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por esse ano. Pai, te agradecemos por todas as lutas, por todas as situações. Te agradecemos, ó Pai, porque em todas elas vimos a mão do Senhor conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza que quando muitas vezes nos deparamos com o mar, o Senhor abriu o mar e nós passamos. Quando o homem disse que não tem mais jeito, o Senhor agiu. Quando as pessoas disseram que não teria condições, o Senhor fez ter condições. Quando a porta fechou, o Senhor abriu a porta. Ó Pai de amor, quando a doença veio, o Senhor curou. Ó Pai, quando o exame não foi favorável, o Senhor sustentou, o Senhor deu tratamento, o Senhor colocou pessoas. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, pelas grandes e maravilhosas experiências que passamos junto com o Senhor nesse ano. Ó Deus, nós estamos às vésperas aí de entrarmos no novo ano, e nós declaramos que em 2021 nós continuaremos nas tuas mãos, ó Pai, e que tu és o nosso Deus, e que não há outro Deus em nossas vidas senão o Senhor, que Jesus, seu Filho, nos comprou, por isso somos dele. Ó Deus, se o Senhor abriu o mar vermelho, o que o Senhor não pode fazer? Tudo é possível ao Senhor. O Senhor pode todas as coisas, e tudo é possível ao que crê. E nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Derrama, Pai, da tua bênção sobre o teu povo. Fortalece a fé, ó Pai. Desperta, ó Pai. Abençoa, cura, liberta, Senhor. Transforma, Pai. Abençoa, Senhor. Ó Pai de amor, convence o coração endurecido, quebranta o coração, coloca a fé salvífica, liberta do mundo, Senhor, das concupiscências, das questões do mundo, Senhor. Transforma a maneira de ver, a maneira de pensar, que o Teu Santo Espírito faça uma obra completa, Pai, nos corações, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Visita os nossos lares agora. Senhor Deus, talvez a Tua serva, o Teu servo nesse momento esteja lembrando dos que ficaram em casa. Teu Santo Espírito esteja visitando nesta hora, Pai. Aqueles que estão assistindo pela internet, da mesma forma, Pai, visita esses lares, esses corações nesta hora, Senhor. Com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, ó Pai. E opera, Pai, maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. É a nossa oração. Não por merecimento, Pai, mas humildemente pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.